Muito bem, chegamos aí no último bloco do programa desta semana e normalmente nesse bloco nós falamos sobre Previdência Social, com o Rui Simon. E aí, Rui, como é que está a coisa? Você estava em Santa Catarina, como é que é? Está sempre por lá, né? Fui passar a Páscoa lá com a família. É outro mundo, né? É o primeiro mundo, né? É verdade. Eu sou suspeito, né? A gente brinca, mas na verdade Santa Catarina dá um banho em nós aqui no Rio Grande do Sul, em termos de infraestrutura, estradas, em termos de, enfim, quer dizer, de desenvolvimento econômico, de modo geral, quer dizer, realmente Santa Catarina, assim, em alguns lugares, eles se assemelham, assim, a pequenas regiões da França, né, da Itália, que realmente uma coisa, Santa Catarina realmente é um estado evoluído. Com certeza. Simão, claro que nós temos que falar um pouquinho sobre Previdência, mas evidentemente que a questão da decisão do Supremo Tribunal mexe com todos nós, né? Qual foi a tua avaliação aí? Pois é quase impossível fugir desse assunto hoje. O que se observou é que havia uma pressão muito grande do ministro Marco Aurélio, do ministro Lewandowski e também do Celso de Mello? O Celso de Mello é previsível, mas basicamente esses dois assim, o Gilmar Mendes, meio espalhafatoso, mas havia essa previsibilidade de votos daquele lado, né? O diferencial foi o voto da Rosa Weber, que era o fiel da balança, que a ministra Carmen Lúcia também todo mundo sabia a posição dela. Não estava, tirando fora a Rosa Weber, todos os outros somados daria 5-5. Então, você vê um voto maravilhoso do ministro Barroso. Sensacional. Né? Um voto assim de lavar a alma da gente. Você fica cheio de esperança no país quando vê um voto daqueles, né? Aí tem uma embromação do Toffoli ali, que quer uma terceira via, o Gilmar Mendes... o Gilmar Mendes tem uma peculiaridade, Silvio. Na verdade, intimamente, ele é a favor da prisão em segunda instância. Após o trânsito que eu digo, após a sentença após a condenação condenatória de segunda instância. Mantido em segundo grau, né? Ele é a favor. O que ele não quer é que isso fique como repercussão geral ligado no piloto automático. Saiu, mantido em segundo grau, já coloca na prisão. Ele não quer isso aí. Ele quer que, caso a caso... Ele não quer que seja uma ordem. Não, o Supremo decidiu que é uma ordem. Não. Mas eu acho que fica a critério do juiz, né? Exatamente. Só que ele achou que o volume estava repercutindo dessa forma em função da citação a essa repercussão geral pela jurisprudência do Supremo. Então, esse entendimento ele não queria. E aí, como ele não queria voltar atrás também, para não se desdizer, ele ficou em cima do muro até o último minuto se ele tomava uma decisão ou outra. Aí ele achou uma terceira via, que foi a posição do Toffoli, em que se baseou no seguinte: bom, então nem até o Supremo, nem até na segunda instância. Ficaria no meio, com o julgamento pelo STJ, né? Mas o Barroso foi muito feliz quando ele provou matematicamente que o trâmite só no STJ levaria mais de um ano. Então, ia agregar mais um ano, né, dentro de uma situação que, quando chega no STJ, já está às vésperas da prescrição. Então, foi muito questionado esse posicionamento do Gilmar Mendes, e também ele estava com pressa, né, Silvio? Ele tem uma faculdade lá em Lisboa, ele queria dar no pé para pegar o restinho das homenagens lá. Mas era um voto dele esperado, ou dessa forma ou dessa, mas seria contra a prisão. E, para a felicidade geral da nação... A tia Carmen decidiu. A tia Carmen decidiu, mas quem fez um voto assim titubeante foi a Rosa Weber, porque o começo do voto dela
Até eu apontava fiquei... para um lado, depois foi para outro. Até eu fiquei na dúvida, mas enfim, o que é? E ela estava meio braba, porque eu acho que a Carmen Lúcia foi muito esperta. Quando ela viu que o Gilmar Mendes meio que deu um puxão de tapete nela, querendo forçar uma posição sobre a prisão em segundo grau, e a votação ontem era sobre o habeas corpus, essa manifestação da Carmen Lúcia foi feliz no seguinte aspecto: ela botou todos os votos favoráveis em primeiro. Uhum. Quando estava 5-1, 5-1. Quando chegou no 5-1, só faltou dela, aí baixou o desespero no Marco Aurélio, no Lewandowski, no Toffoli. Foi uma estratégia interessante, realmente. Bom, na verdade, eu acho que acima do julgamento, acima das questões que estavam ali no Supremo, está algo muito mais importante, muito mais transcendental, que é a questão que nós temos que resolver, que é a questão da impunidade nesse país. Quer dizer, este julgamento do Lula foi emblemático. Se nós tivéssemos ido por um outro caminho, estava escrito assim, ó, pode fazer, não tem problema, está liberado fazer o que quer, como está liberado ainda. Quer dizer, mas agora parece que nós vamos dar um passo importante. A questão toda é a seguinte: os juízes do Supremo Tribunal não podem ser nomeados politicamente, tem que ser juízes de carreira, como é aqui da quarta instância, da segunda turma aqui da quarta instância, né? O Tribunal Regional da quarta TRF, que são homens sérios de carreira e que fazem aquilo ali conforme o direito e conforme aquilo que a sociedade espera que eles façam. Rui, muito obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana. Nossa Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.